Fala, queridos, que bom ter você por aqui. É uma alegria poder dividir a palavra de Deus com você. E eu espero de verdade que após ouvir esse sermão, seu coração pegue fogo. Então, por favor, deixe Deus falar com você. Um bom sermão. Quero que você abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. É uma parábola muito conhecida e Deus falou comigo, espero que fale com todos nós. O tema do meu sermão hoje é enganado por dentro. Quantos de nós temos sido enganados por nós mesmos? Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, olha quando chega a fome, depois que você já não tem mais recurso. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira. Ninguém come isso. Mas ele estava com tanta fome, vivendo entre porcos. Perceba que aqueles que vivem à nossa volta nos faz nos sujeitar a comer até o que a gente não quer comer. As vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Espírito Santo, sopra em cada casa. Você que está online aí, digita aí: eu quero, fala comigo, Senhor. Você que está online, digita aí no chat: fala comigo, Senhor. Você que está aqui presente, eu consigo ouvir sua voz. Peça para Deus falar com você nessa noite. Você que está aí na tenda, você que está aí no hall: ah, pastor, esquece tudo agora, esquece tudo. Esquece namorada, namorado, esquece mulher, marido, dívida, esquece doença. Agora é você e a palavra e você. É o Deus que te sonda, é o Deus que te conhece, é o Deus que sabe a tua estrutura, é o Deus que conhece tudo em você. Fala conosco, Senhor. Nós imploramos pela tua voz. Eu quero que você entenda: quanto mais perto do seu propósito, quanto mais perto do lugar que Deus tem para você, mais oposição você enfrenta.
O filho pródigo foi enganado. Ele foi enganado. O filho mais novo foi enganado. Ele recebeu a porção da herança. Ele pede ao pai o seu direito de herança com o pai ainda em vida. Ele pega todo o seu dinheiro e vai viver de forma irresponsável, e ele gasta o dinheiro com pessoas, com vício, com mulheres, sexo, jogos, porque ele pensou que tudo aquilo era definitivo, tudo aquilo era para sempre, mas na realidade ele foi enganado. O filho mais novo foi enganado. E eu vou dizer uma coisa: muitas vezes a nossa ingenuidade é a nossa perdição. A nossa cabeça leve, a nossa cabeça frouxa, a nossa mente ingênua, porque nos faz pedir o que não estamos preparados para receber, nos faz desejar algo que eu não tenho quilometragem para isso. Eu quero rodar em pistas que o meu motorzinho não aguenta. Não é que Deus não possa mudar a nossa vida, não é que Deus não possa transformar meu coração, não é que Deus não possa me abençoar, é que muitas vezes nós não estamos prontos para aquilo que queremos. E esse jovem, ele pede ao pai a sua herança, a sua parte, porque ele se acha apto, ele se acha pronto para sair de casa, para usar o que é dele por direito. E se você obter algo da parte de Deus que você não está pronto para usar, você vai perder tudo que tem. Eu vou repetir: se Deus nos der uma bênção que nós não estamos prontos para ter, nós vamos perder tudo que tem. Olha o que eu vou te dizer: a bênção não pode ser maior que o recipiente. Eu vou dizer de novo: a bênção não pode ser maior que o recipiente, porque se a bênção for maior que o recipiente estoura. Não é só querer ser abençoado, é ter estrutura para ser abençoado. Não é só querer um milagre, é ter estrutura para viver um milagre. Porque se a bênção for maior do que eu, a bênção me prejudica. Não é só querer ganhar mais, é ter estrutura para ganhar mais. Não é só querer casar, é ter estrutura para casar. Não é só querer ter ministério, ter cargo, é ter estrutura para aguentar. Porque se a bênção for maior do que eu, a bênção me destrói. Ele queria a parte dele da herança, mas ele não estava pronto. Ele não estava pronto. Por isso que a gente tem que aprender a dar glória a Deus pelas aflições, dar glória a Deus pelas lutas, dar glória a Deus pelas portas fechadas, dar glória a Deus pelas caras feias que a gente enfrenta, dar glória a Deus pelos contratos que a gente não fecha, dar glória a Deus pelos clientes que nos abandonam, dar glória a Deus pelas doenças que aparecem, porque em tudo Deus está forjando a nossa estrutura. Deus está forjando. Talvez você não percebeu, mas para aquilo que você tem pedido, olha para José. Antes de sentar no trono do Egito, o camarada sofreu, traído pelos irmãos, acusado de estupro, foi parar numa prisão, para simplesmente, quando a bênção de ser governador do Egito chegou nele, ele tinha estrutura para viver aquilo. O filho pródigo diz: eu estou pronto, me dê o que é meu. Eu estou pronto. Eu estou pronto, me dê minha parte na herança, pai. Eu não sei quantos anos ele tinha, mas eu tenho uma certeza: o cérebro dele não estava pronto para entender as consequências daquilo que ele estava pedindo. A cabeça dele não estava pronta para entender as consequências de pedir aquilo que ele estava pedindo. Será que a gente tem consciência do que estamos pedindo a Deus? E das consequências do que estamos pedindo a Deus? O problema do filho pródigo
É a maioria das vezes o nosso problema. A gente está tão preocupado com o momento, porque esse jovem só tem uma explicação: ele queria se autoafirmar, ele queria provar para ele mesmo que ele se dava bem longe da casa do pai, que ele não precisava do pai, que ele não precisava de ninguém. Ele queria se autoafirmar. No fundo, no fundo, no fundo, esse camarada está sendo movido por uma carência. Uma carência. E a carência faz assim: se embriague com o momento e esqueça o futuro. Se embriague com o agora e esqueça o amanhã. Só que quem se embriaga com agora, escute, faz festa hoje, mas passa o resto da vida comendo com porcos. Quando você vive mais por um dia do que por uma jornada, você tem festa, você gasta, porque você acha que é definitivo, mas logo o dinheiro acaba, os amigos vão embora, a festa termina e eu passo a comer com porcos. O maior inimigo do filho pródigo estava dentro dele. Ele não foi traído pelo diabo, ele não foi traído por pessoas. O maior inimigo foi a voz interior que o enganou. Peça o que é seu agora e vá viver sua vida. E quanta vezes a gente fala isso: Senhor, me dá uma esposa agora, eu quero me casar agora, eu quero me casar agora, me dê um emprego agora, me dê um cargo agora, me dê uma igreja agora, me dá o que é meu, eu preciso disso, me dá dinheiro agora, me dá uma liderança agora, me dá um diploma agora. E a gente esquece que tem horas que a gente não tem experiência para aquilo que está pedindo. E quando uma pessoa é enganada por dentro, irmãos, e nós somos enganados por dentro, leva muito tempo para a ficha cair, leva muito tempo para a gente acordar, porque a maioria das pessoas que são enganadas por dentro pensam que o mundo gira em torno de suas próprias opiniões, que o mundo gira em torno de acordo com aquilo que eu imaginei. Pessoas que são enganadas por dentro pedem a sua herança porque elas já acham que aquilo que elas imaginaram vai acontecer. Ignoram as oportunidades de melhorar, porque estão esperando que o mundo se transforme como elas imaginaram. Pessoas se tornam cada vez mais amargas, porque o mundo tem que funcionar como imagino. Me dá minha parte na herança, porque eu vou viver minha vida, porque da forma como imaginei. Não tem porcos nessa imaginação, não tem lavagem de porco, tem o que? Sucesso, festa. O filho pródigo é a prova de que nós somos traídos por nós mesmos e podemos perder tudo, tudo. E quantas vezes somos alertados e não ouvimos? Quantas vezes damos ouvido para nossa ignorância e não ouvimos mais ninguém? Estamos esperando que tudo aconteça como nós imaginamos. Não, vai dar tudo certo. Eu já coloquei no papel, eu já coloquei no calendário, eu já fiz isso, eu vou casar desse jeito, vai dar certo. Tudo feito às pressas, tudo pedido. Empresa, é negócio, é amizade, é tudo isso. E a gente não para. Por quê? A gente pode estar sendo enganado por nós mesmos. Sofremos porque a nossa mente trabalha como se nós fôssemos tiranos, dominadores, reis de si mesmos. Gente que não pode ser contrariada, gente que é o seu próprio rei. Porque para aqueles que se enganam por dentro, a sua opinião é o próprio Deus, é aquilo que eu penso, é a minha verdade. E é por isso que essas pessoas se tornam tão difíceis de mudar, irmãos. Eu não sei para que eu estou pregando aqui hoje, mas Deus me trouxe aqui porque tem muita gente que está perdendo muito, porque foi enganada por si mesmo. Está culpando o diabo, está culpando pessoas, mas na verdade você foi traído por você mesmo. Foi traído por suas próprias escolhas. Estamos tão intoxicados por nossa própria opinião, perdendo oportunidades num mundo imaginário. E como é que eu me livro disso? Existe uma palavra que eu amo, repita comigo: epifania. Epifania é uma profunda revelação. Epifania é quando o seu espírito se conecta a algo grande, poderoso. Epifania é algo que vem dentro da sua alma
e faz sentido. Você está olhando para um negócio simples e de repente faz sentido. Eu nunca esqueço de um testemunho de uma mulher que estava vendo um ovo, fritando um ovo, e de repente ela começa a falar em línguas, porque ela teve uma epifania. E ela dizia assim: agora eu entendi, Deus é real. Agora eu entendi, Deus é real. E todo mundo ficou perguntando: como assim Deus é real? Eu entendi, mas você está fritando um ovo. Não entendi, por quê? Porque eu vi aqui, um ovo é feito por 3 elementos: é a clara, é a casca, é a gema. E assim Deus é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Para você é uma coisa boba, mas para ela foi uma epifania, para ela foi uma revelação profunda de algo simples. Deus é real. E ela começou a chorar dizendo: Deus é real, porque ela viu um ovo. Tem hora que a gente precisa buscar e dizer: Senhor, me acorda, me desperta, porque eu não quero perder tudo. Nós precisamos ter uma epifania. Quando ainda temos força, quando ainda temos joelhos para se mover. Não quando estamos perto de ser desligados os aparelhos na UTI, não quando estamos perto do caixão ser sepultado, mas precisamos de uma epifania para parar de comer com porcos, enquanto ainda podemos virar o jogo. Porque quando a gente insiste no engano, irmãos, como aquele filho pródigo, quando a gente insiste no orgulho de querer uma bênção cedo demais, de querer fazer as coisas sem olhar para o lado, de idealizar situações que a gente não parou para pensar se está pronto, a gente vive do orgulho. Repita comigo, você que está em casa, digite isso: o orgulho custa o processo. Repita comigo: o orgulho custa o processo. Você que está em casa, digita isso: o orgulho custa o processo. A gente vê hoje um monte de casamento desmoronando, porque a pessoa fala assim: não é o que eu imaginava. É ou não é? É ou não é? Gente trancando a faculdade e diz assim: não é o que eu. Gente saindo da igreja porque não é o que eu. Quando eu saio de um lugar porque não é o que eu imaginava, eu estou dizendo o seguinte: eu sou o rei, eu tenho direito, porque as coisas não aconteceram como eu imaginava. Eu estou largando o voluntariado porque não é como eu imaginava. Eu estou abrindo mão disso porque não é como eu imaginava. Não é, porque não é como eu imaginava. Cuidado, porque esse espírito de engano vai tentar colocar na sua cabeça que a vida ideal é a vida que você imagina. E a vida que você imagina, desculpa te dizer, vamos voltar lá para o berço. Quando a gente era um bebezinho no berço, esse mundo não é movido pelo que a gente imagina. Nós não somos senhores de nada, nós não mandamos em nada, nós não temos domínio de nada. E a vida não será o que nós imaginamos. A vida não é o que eu imagino. A igreja não vai ser o que eu imagino. O meu casamento não vai ser o que eu imagino. O meu trabalho não vai ser o que eu imagino. A minha reconversão não vai ser o que eu imagino. O meu dia a dia não vai ser. E esse camarada foi tão enganado por ele mesmo, que o pai está em casa, e ele num chiqueiro. Porque viver pelo que se imagina, viver pelo que se acha, viver por uma opinião, nos levará ao chiqueiro. Porque não adianta você ter uma vitória se você não tem sustentabilidade. Eu vou repetir. O filho pródigo teve sucesso, ele pegou todo o dinheiro dele, mas ele não tinha experiência. É isso que o engano faz com a gente. Ele conseguiu as coisas do pai, mas ele não tinha estrutura para aquilo que ele conseguiu. O pai está em casa, plantando, cuidando do gado, cuidando da lavoura, cuidando da casa. E ele está onde? Ele está cuidando do lucro. Entenda uma coisa, olhe para mim. Nem tudo é intensidade. A gente é muito intenso, a Lírio é uma igreja muito intensa. Nossos cultos são intensos. A gente gosta de barulho, a gente gosta de poder, a gente gosta de falar alto. Mas nem tudo é intensidade. Muito mais importante que a intensidade é a constância. É estar ali. Esse jovem saiu da casa do pai com sacolas de dinheiro. Ele viveu festas intensas, ele viveu momentos intensos, ele viveu coisas maravilhosas. Mas quando passou o dinheiro,
o filho pródigo não tinha mais nada, não havia sustento. Vitória só é vitória se for sustentável. Casamento só é casamento, não é o buffet, não é a festa, não é a lua de mel, é a capacidade de sustentar na semana. Não é o quanto você é intenso, mas é o quanto você sustenta. Sustenta. Muitas vezes a gente está orando por coisas que não têm sustentabilidade. Repita comigo: sem sustentabilidade. Eu tenho um momento de festa e uma vida de arrependimento. Antes de pedir algo, pergunte a si mesmo: eu estou preparado para aquilo que estou pedindo? Eu consigo sustentar o que estou pedindo? Mas eu amo Lucas 15, 17. Ele está comendo com porcos. Vamos ler juntos só as 3 primeiras palavras desse versículo. 1, 2, 3. Pronto. Caindo em si. Se ele foi enganado por si mesmo, se ele foi seduzido por si mesmo, e isso o fez seguir sua imaginação, tomar decisões equivocadas, gastar tudo, e agora ele está num chiqueiro, ele agora cai em si, porque ele tem uma epifania, ele está desejando comer lavagem de porco, e mesmo assim não tem. E Deus me trouxe aqui nesse dia para dizer para pessoas que hoje estão vivendo vidas entre porcos, porque nós fomos enganados por nós mesmos, seduzidos por nossas paixões, vivemos coisas que não estávamos prontos, nos aventuramos em trajetórias de coisas que não estávamos preparados, e Deus me trouxe aqui para dizer que existe uma nova maneira de viver, que nem tudo está perdido, existe uma outra vida, capaz de sufocar a voz do engano, que te seduziu até aqui. Saímos da casa do Pai enganados, mas hoje nós podemos voltar com outro coração. Se nós não aprendermos uma nova maneira de viver, nós vamos perder todas as oportunidades. Quando aquele jovem diz, caindo em si, é como se ele falasse assim, ó, a ficha caiu, eu me liguei o quanto eu perdi tempo, o quanto eu fui teimoso, o quanto eu fui inocente, o quanto eu fui ingênuo, o quanto eu fui um idiota, quanto tempo perdido, quanto dinheiro perdido, quantas coisas desperdiçadas. Ele está tendo uma epifania, ele está sozinho, ele no meio do chiqueiro, ele no meio dos porcos, mas ele está tendo uma epifania, ele está tendo uma clareza, ele está tendo uma clareza de admitir o seu erro, de admitir a sua ignorância, e muitos perdem a epifania, porque tem que ser muito forte para admitir que está errado. Muitos não querem uma epifania, muitos não querem uma clareza para mudar, porque não tem força para mudar. Prefere viver a vida inteira comendo lavagem de porco, do que admitir, dizer, eu errei, eu fiz bobagem, eu larguei a casa do Pai, eu lutei para ter algo que não era uma prioridade, eu acelerei um processo. Quem é que pede herança para um pai com um pai vivo? Eu acelerei, e muitos de nós aqui, Deus está falando com gente que hoje está comendo do lado de porco, está vivendo rodeado de porco, num ambiente péssimo. Você é um príncipe, mas vive como um porco, deseja comer o que o porco come. Mas muitos, tomados pelo orgulho, se sujeitam a comer comida de porco, porque não tem força para mudar, não tem força. Mas eu percebo que Deus não vai financiar a nossa imaginação, irmãos.
Deus não vai financiar nossa loucura, Deus não vai financiar nossa disfunção. O pai não sai de casa para ir no chiqueiro, o pai espera o filho voltar para casa. Deus não vai capitalizar a nossa loucura, porque a vida não é como você imaginou e não é mesmo, e você está chateado porque você idealizou o sonho na mocidade e não aconteceu, você está chateadinho porque se casou e o casamento não aconteceu como você imaginava, você está frustrado porque entrou naquela empresa e não é como você imaginava. E quando foi na Bíblia que Deus disse que você ia viver o que você imaginou? Onde foi? Me dê um versículo que a sua imaginação vale alguma coisa. Não vale nada. Em nome de Jesus, ou nós abrimos mão do que imaginamos, ou nós caímos em si e entramos em algo sustentável. Porque eu não quero viver uma festa de um dia e o arrependimento de uma vida inteira. Eu não quero viver uma festa de um dia e o resto dos meus dias rodeado de porcos. Eu quero uma epifania, eu quero uma revelação na minha alma. Eu preciso de um despertar, eu preciso dar um salto, mesmo que eu esteja no meio de um chiqueiro, mesmo que eu esteja desejando comer o que nunca desejaria, comendo lavagem de porcos. Ele sai de casa, presta atenção, ele sai de casa se achando bambambam. Ele fala para o pai: me dá meu dinheiro, me dá minha parte na herança. Mas em Lucas capítulo 15, versículo 17, ele diz: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Ele sai de casa, porque quando a gente imagina que é o bom, a gente imagina que pode, a gente imagina que tem domínio, a gente imagina que tem tempo. Mas quando a gente tem uma epifania, a gente fala assim: eu saio de lá como filho. Se for para ser empregado, está tudo bem. Se o meu pai me aceitar para secar a louça, está tudo bem. Se o meu pai me aceitar para limpar o chão do banheiro, está tudo bem. Se o meu pai me aceitar, eu quero dizer que se você está infeliz hoje, você não precisa morrer infeliz. Olhe para mim. Se você está arrebentado hoje pela vida, você não precisa morrer arrebentado, porque tudo é uma questão de escolha. Absolutamente tudo pode mudar. Repita comigo: tudo pode mudar. Você que está online, digita no chat: tudo pode mudar. Há mais de um caminho para voltar para casa. Eu saí da casa do pai com as malas cheias de dinheiro, o ego lá em cima, cheio de imaginações. Me arrebentei, me quebrei, me destruí, perdi dinheiro, perdi tempo, perdi recursos. Olho para trás, mas o Senhor foi tão misericordioso que no dia do meu chiqueiro eu tive uma epifania. Se você hoje deixar de ir às pessoas e for a si mesmo, Deus vai falar com você. A Bíblia diz que o filho mais novo disse: e caindo em si. Assuma a responsabilidade, porque para cada batalha da sua vida, para cada crise da sua vida, para cada perseguição da sua vida, para cada doença na sua vida, haverá uma epifania, haverá uma revelação, haverá um plano. Vamos deixar de ser tolos. Eu vou voltar. Repita comigo: eu vou voltar. Escreva no chat: eu vou voltar. Escreva aí. Deus manda eu dizer para você hoje: olhe para mim, não vá a ninguém, vá a você mesmo. Vá a si mesmo. Olhe no espelho, tenha uma epifania. Admita que a vida não é o que você imaginou. Admita as bobagens que fizemos. Não vá a uma pessoa nova, vá a si mesmo. Não vá a uma namorada nova, vá a si mesmo. Não vá a uma igreja nova, vá a si mesmo. Vá a si mesmo. A vitória não está em se tornar parecido com eles. A vitória não está em se tornar o que o mundo quer. A vitória está em ir a si mesmo.
Ele olhar e dizer: Senhor, há um espírito de engano dentro de mim, mas fala comigo, escute. A Bíblia diz que esse camarada estava cercado de porcos, mas Deus falou com ele mesmo cercado de porcos. Eu sei que tem muita gente aqui cercado de porcos dentro da família, cercado de porcos no trabalho, e você fala: pastor Diego, eu estou vivendo um inferno, eu estou vivendo um inferno, eu estou rodeado de porcos, eu estou num nível tão baixo que eu estou desejando comer o que porco come, e nem isso eu tenho. Deus está falando: você pode estar morando no meio dos porcos, mas você ainda é príncipe. Eu só preciso que esse mesmo engano que saiu de dentro de você, você se encontre de novo, você cai em si. Há poder na palavra. Caindo em si, ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque há um poder no despertar de dentro. Não é o ambiente, não é o lugar. Ele não foi para um palácio, ele está num chiqueiro, mas dentro de um chiqueiro, uma palavra brotou dentro dele, dentro de uma crise, dentro de um relacionamento difícil. Você está esperando alguma coisa melhorar, o cheiro melhorar. Não, no meio do chiqueiro, ele voltou a si. Você tem que voltar a si hoje. Você tem que cair a ficha e acordar. Você tem que voltar a si, mesmo no meio dos porcos, mesmo no meio da lavagem. Durante muito tempo você foi traído por si mesmo. Durante muito tempo a sua mente colocou dentro de você uma imaginação, e Deus te trouxe aqui porque Ele vai te resgatar nesta noite. Louve por uma epifania, clame a Deus por uma epifania, clame a Deus por uma revelação, clame a Deus caindo em si. O que ele caiu em si? Ele percebeu que ele levou o peixe, mas o oceano ficou em casa. Ele percebeu que ele pegou uma planta, mas o vaso ficou em casa. Ele saiu de casa com a bênção, mas o abençoador ficou em casa. Ele saiu da casa do pai com a cura, mas o curandeiro ficou em casa. Ele saiu de casa com água, mas a fonte ficou em casa. Não adianta você ter a bênção, porque o que mantém você abençoado não é a bênção, é o abençoador. Se tudo que você tem imaginado te propõe uma vida isolada sem Deus, é hora de voltar. Quer saber quem você é? E aqui eu quero encerrar. Observe o que te cerca. Quer saber quem você é? Observe o que te cerca. Ele está rodeado de quê? Porcos. Mas se você cair em si hoje, eu preciso parar, eu preciso voltar, porque eu sou um príncipe. Ele sai de casa dizendo: pai, me dá o que é meu. E ele volta: se meu pai me aceitar como empregado, está tudo bem. Que diferença. É hora de cairmos em si. Mas você não pode ir até o Pai até que você tenha se levantado. Eu quero encerrar dizendo que as suas escolhas, as minhas escolhas, podem ter nos jogado no meio de porcos, mas você continua sendo um príncipe. Há um Pai que te ama. Mesmo que você tenha sido enganado por dentro, há um Pai, e a única coisa que o Pai espera é que você caia em si. Seja humilde para mudar. Seja humilde para fazer diferente. Seja humilde para fazer o mesmo caminho que você já fez, mas de outro jeito, com outra ideia, com outro coração, com uma outra fala. Seja humilde para dizer: a vida não é como eu imaginei, o casamento não é como eu imaginei, e eu vou me adaptar, eu vou melhorar, eu vou fazer diferente. Não morra abraçado à sua teimosia. Seja humilde, ou então você vai morrer entre porcos. Ou então você vai morrer entre porcos. Seja humilde. Humilde para aprender. Humilde para dizer: pai, eu estou aqui, se precisar lavar prato eu lavo.
Se precisar arrastar a cadeira, eu arrasto, porque eu entendi que o mais importante é estar na tua casa, estar perto de ti. Quantos de nós perdemos oportunidades lindas, mas hoje nós vamos cair em si. Nós vamos levantar do chiqueiro, nós vamos levantar do chiqueiro, nós vamos voltar para a casa do Pai. E lá na casa do Pai, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Fala comigo, alguma coisa vai acontecer. Vai. Deus vai trocar a sua roupa. Deus vai te dar um novo anel. Deus vai te dar comida. E a Bíblia diz que os que se humilham são exaltados, e os que se exaltam são... Quando eu quero tudo que é meu, quando a vida é o que eu imagino, quando a vida é o que eu penso, quando tudo é do meu jeito, calem a boca, porque a minha opinião é o que manda. O meu destino é o quê? O meu destino é comer com porcos, porque aqueles que se exaltam são humilhados, mas aqueles que dizem, eu vou voltar para a casa do Pai, se Ele me receber como um servo, o Pai diz, você quer ser como um servo? Não, eu te farei ser meu filho de volta. Tudo que tem aqui ainda é seu, meu filho. Vamos fazer festa, vamos matar um novilho gordo, porque aquele meu filho que estava perdido agora foi achado. A pergunta que fica é, até quando nós seremos enganados por dentro? A glória de Deus está aqui. Eu sinto o poder de Deus aqui. Eu sinto pessoas que entraram nesse culto teimosas, porque fala, pastor, se não aconteceu o que eu imagino, eu estou fazendo uma campanha, e Deus está falando, para de ser chato. Quantas quedas ainda mais você precisa para entender que você está errado, que não vai ser desse jeito, teimoso. Mas eu te restauro hoje, eu te tiro do meio dos porcos. Caia em si, curva sua cabeça. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está aqui, o poder de Deus está aqui. Muitos foram traídos por si mesmos, traídos pela imaginação, traídos, não estávamos preparados, não estávamos prontos, e a gente olha para trás e percebe que não tinha sustentabilidade. Fizemos coisas do impulso, fizemos decisões do impulso, casamos do impulso, namoramos do impulso, pedimos coisas do impulso, entramos em lugares do impulso, e hoje estamos aqui dizendo o que eu estou vivendo, o que a minha vida tem. Deus está falando, da mesma forma que você foi enganado por dentro, me busque, porque de dentro para fora eu vou despertar você de novo, eu vou trazer você de novo para o caminho. Nada vai melhorar, talvez você está no meio de porcos ainda, mas eu vou te levantar daí, e eu sei que esse casamento não é como você imaginava, mas eu ainda posso restaurar esse casamento. Eu sei que essa vida profissional não é como você imaginava, mas eu ainda posso te dar uma vida diferente do que você imaginava, mas abençoada. Eu posso restaurar você. O Senhor está aqui. E caindo em si, o que é que você precisa cair em si hoje? O que é que você tem que falar? Deus, realmente eu tenho que mudar. Deus, realmente essa minha vida me levou para os porcos. Deus, realmente esse meu jeito de viver está me destruindo. Só eu que não vejo. Os amigos já foram embora, os prazeres já acabaram, só restou fome, vergonha. E os porcos querem que você fique lá, porque o porco não tem nada a perder. O porco não tem nada a perder. Tem muitos porcos à sua volta, desejando que você se acostume a viver ali, desejando que você rebaixe sua vida a um lixo, a um limbo, comendo coisas que nunca deveria comer, ouvindo coisas que nunca deveria ouvir, rebaixando sua vida a um nível de miséria. E aí muitos dizem, não tem mais esperança. Olha onde ele está, olha com quem ele vive, olha onde ele trabalha, olha onde ele mora. E aí você diz, estou sozinho. E Jesus diz, é sozinho mesmo. Se você cair em si, levantar-me-ei. No meio do chiqueiro tem alguém que coloca-se em pé. Aleluia.
no meio da traição, no meio da crise, no meio do desemprego. Porque para voltar para casa, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar em pé. Deus está te sustentando agora. O poder de Deus está fluindo através da palavra. O poder de Deus está pegando príncipes que estão morando em chiqueiros, pessoas que estão morando em chiqueiros. Sua vida virou um chiqueiro. Você está comendo coisas que não são dignas, você está vivendo coisas que não são dignas, e a palavra é poderosa. Eu estou liberando uma palavra de rema, uma palavra rema ao seu coração. O Espírito Santo vai te pegar aqui agora. Você vai cair em si, a ficha vai cair hoje. A ficha vai cair hoje, a ficha vai cair agora. O poder de Deus vai começar a tomar você de dentro para fora. Você vai dizer: é isso que eu tenho que fazer, é isso. Chega. Eu vou fazer o mesmo caminho, mas o coração é diferente. Eu vou fazer o mesmo caminho, mas a minha cabeça mudou, pastor. Eu estou pronto para mudar, eu estou pronto para fazer de novo, eu estou pronto para ser alguém diferente, eu estou pronto para inverter os valores, eu estou pronto para viver uma vida diferente. Eu não vou perder mais as oportunidades. Eu estou pronto. Vai recebendo o poder de Deus agora. Coloca as duas mãos no teu coração, e de dentro para fora, mesmo no meio do porco de chiqueiro, Deus agora vai te levantar. Vai recebendo poder, vai recebendo a unção, vai se levantando, vai. Tem muita sujeira, tem muita crise, tem muito passado, mas você está caindo em si. Tu é príncipe, você errou, mas tem uma casa para você. Você traiu, mas tem uma casa para você. Você fez bobagem, você foi orgulhoso. Volta pelo mesmo caminho, mas com um coração diferente, e você vai ver que eu vou restaurar você. Volta pelo mesmo caminho, mas muda. Humilha-se diante de mim. Volta, que eu vou devolver o anel, eu vou devolver a roupa limpa, eu vou devolver a herança, eu vou cuidar de você, eu vou sarar tuas feridas, eu vou te dar comida digna, eu vou te dar honra, eu vou te dar um nome, porque você não é porco, você é meu filho, diz o Senhor. Eu vou tirar você daí. Eu não aguento mais ver você onde você está. Eu não suporto mais ver essa vida que você está levando. Mas você tem que cair em si. Acorda da ignorância. Acorda. Uau, que bênção! Tenho certeza que Deus falou com você nessa pregação. Se você ouviu a voz de Deus com humildade, tenho certeza que algo já está brotando no seu coração. Que o Senhor te abençoe. Se você puder, me siga nas redes sociais. Será uma alegria dividir a palavra de Deus com você. Até a próxima. To
Deus me